Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crime Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. O caso de Rosilene da Fazenda Santa Maria, 2009 em Cáceres, no estado de Mato Grosso, é um daqueles episódios envoltos em silêncio e mistério que o tempo não conseguiu apagar. Em 2009, uma jovem de apenas 14 anos desapareceu sem deixar rastros, no trecho entre sua casa e a escola rural que frequentava todos os dias. A distância era curta, apenas cerca de 2 quilômetros de estrada de terra, margeada por matas e pastagens, um caminho que ela percorria sozinha desde muito nova. Mas naquele dia, algo aconteceu. Rosilene nunca mais retornou, e ninguém conseguiu explicar o que de fato se passou. As primeiras horas após o desaparecimento foram confusas. A mãe de Rosilene, ao notar que a filha não voltava no horário habitual, saiu em busca dela pela estrada. Encontrou apenas o caderno jogado no chão e um chinelo quebrado. A cena indicava que algo abrupto havia interrompido seu trajeto. A polícia foi acionada rapidamente e buscas foram iniciadas ainda no mesmo dia. Homens a cavalo, cães farejadores e vizinhos da região vasculharam o entorno, mas nenhum sinal da garota foi encontrado. Não havia testemunhas, pegadas ou qualquer indício concreto. O que mais intrigou os moradores locais foi o relato de uma moradora que dizia ter visto uma luz forte sobrevoando a área naquela manhã. Segundo ela, uma claridade estranha e silenciosa pairava sobre a estrada por alguns segundos antes de desaparecer no céu. Apesar de parecer uma observação fantasiosa, não era a primeira vez que moradores da região relatavam luzes misteriosas nos céus de Cáceres. Casos parecidos haviam sido comentados em comunidades vizinhas, sempre envolvendo pessoas desaparecidas ou avistamentos inexplicáveis, mas a polícia descartou de imediato qualquer envolvimento de fenômenos sobrenaturais. A principal linha de investigação passou a ser o sequestro. Um antigo funcionário da fazenda, demitido semanas antes por comportamento agressivo, passou a ser investigado. Seu nome não foi revelado na época, mas ele teria sido visto por vizinhos circulando de moto próximo à escola no dia do desaparecimento. No entanto, não havia provas concretas. Sem mandado, não foi possível fazer buscas em sua residência rural, e o suspeito acabou deixando a região poucos dias depois. O caso ganhou notoriedade quando a mídia local começou a cobrir o desaparecimento. Jornais regionais de Mato Grosso deram destaque ao enigma de Rosilene, o que atraiu voluntários e grupos especializados em resgates. Durante semanas, equipes fizeram varreduras em açudes, poços e cavernas da região. Helicópteros chegaram a ser utilizados para sobrevoar áreas de difícil acesso, mas nenhum vestígio da garota foi encontrado. A escola onde ela estudava permaneceu fechada por 3 dias, em luto e protesto pela falta de respostas. Professores e alunos fizeram caminhadas pedindo justiça. Com o passar dos meses, o caso foi esfriando. Sem pistas, sem novas testemunhas, a investigação começou a ser engavetada. A polícia alegava falta de recursos e excesso de casos pendentes. O delegado responsável chegou a ser substituído, e a nova equipe pouco fez para avançar na apuração. A família de Rosilene, inconformada, passou a realizar vigílias e cultos semanais, sempre clamando por um sinal. Alguns moradores sugeriram a contratação de médiuns e videntes que fizeram visitas ao local do desaparecimento, mas suas declarações foram consideradas inconclusivas. A lembrança de Rosilene continuava viva na pequena comunidade, principalmente entre seus colegas da escola. Muitos afirmavam que ela vinha sendo seguida nos dias anteriores por uma caminhonete escura.
com placas cobertas de lama. O veículo foi descrito por diferentes moradores, mas nunca localizado. A informação chegou a ser passada à polícia, que fez buscas nos registros da região, porém sem sucesso. O padrão da caminhonete parecia se repetir em outros casos antigos de desaparecimento em áreas rurais do Mato Grosso, o que levantou suspeitas de que poderia haver algo maior por trás. Anos depois, em 2015, uma ossada humana foi encontrada em um matagal, a cerca de 20 quilômetros da fazenda Santa Maria. A notícia reacendeu as esperanças da família de finalmente encontrar uma resposta. O Instituto Médico Legal foi acionado e os exames de DNA foram realizados. Após semanas de espera, o resultado foi negativo. A ossada pertencia a um homem adulto, desaparecido anos antes em outra cidade. Mais uma frustração para os familiares de Rosilene, que voltaram a conviver com o silêncio como única companhia. Em 2018, uma nova denúncia anônima chegou à delegacia de Cáceres. Alguém afirmava que Rosilene havia sido levada para a Bolívia por uma rede de tráfico humano que atuava na fronteira. A região, conhecida por seu acesso fácil ao país vizinho, já havia sido palco de ações semelhantes. A denúncia, no entanto, não continha dados concretos, apenas uma suposta descrição de uma adolescente muito parecida com Rosilene, vista em um mercado popular do lado boliviano. A Polícia Civil chegou a fazer contato com autoridades estrangeiras, mas nada foi confirmado. Hoje, mais de uma década depois do desaparecimento, o caso de Rosilene segue sem solução. Sua família ainda reside na mesma fazenda, mantendo o quarto da jovem intacto, como uma cápsula do tempo. Todos os objetos estão lá, a cama feita, os livros escolares sobre a escrivaninha e uma foto dela sorrindo, pendurada na parede. A mãe, em entrevistas raras, sempre diz que sente que a filha ainda está viva. É uma esperança alimentada por sonhos, lembranças e o vazio da ausência. Especialistas em criminologia que revisaram o caso anos depois apontam falhas gritantes na investigação inicial. A área não foi isolada adequadamente, evidências possíveis não foram coletadas, e a demora na ação pode ter comprometido pistas cruciais. Além disso, o fato de o desaparecimento ter ocorrido em uma região rural, longe dos grandes centros, dificultou o apoio logístico e reduziu a atenção das autoridades. Para muitos, Rosilene foi mais uma vítima do descaso com os casos que acontecem longe dos holofotes. O caso de Rosilene é frequentemente lembrado em encontros e debates sobre segurança em zonas rurais. Ele simboliza o medo constante das famílias do interior de Mato Grosso, que convivem com grandes distâncias, pouca estrutura policial e a ausência de tecnologia para prevenir ou investigar crimes. A tragédia de sua ausência serve como alerta e também como símbolo de luta por justiça. Enquanto não houver respostas, a ferida permanece aberta e a comunidade continua cobrando esclarecimentos que parecem cada vez mais distantes. Mesmo sem desfecho, o caso de Rosilene se tornou parte da memória coletiva da região. Histórias sobre ela são contadas às novas gerações, não só como um mistério, mas como um chamado à vigilância e ao cuidado. O mato que margeia a estrada onde ela desapareceu ainda está lá, mas ninguém mais caminha sozinho por ele. O que antes era um caminho de rotina se transformou em trilha de temor. A sombra do que aconteceu naquele trecho de terra ainda paira sobre os moradores da fazenda Santa Maria e das redondezas. Nos arquivos da polícia, o desaparecimento de Rosilene permanece classificado como sem resolução, um termo técnico que tenta dar nome a algo inominável, a dor de não saber. A comunidade, porém, não esquece. Todos os anos, no dia do desaparecimento, há uma pequena cerimônia com velas acesas na estrada. É o único momento em que o local volta a se encher de vozes, de passos e de emoção. Um tributo silencioso à jovem que saiu para estudar e nunca mais voltou. Um eco de saudade que resiste ao tempo, à negligência e ao esquecimento. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.